tema importantíssimo que agora está assolando e está, na verdade, estrangulando as populações nas grandes cidades e nas cidades menores também, é o trânsito, mobilidade. Há muita coisa, muita construção, muito carro, muita perspectiva de montadora de carro e você não tem mobilidade, você não tem planejamento dentro das grandes cidades. E é um tema que eu vou conversar com o Dr. Roberto Faria, que é um tema recorrente que a gente já vem conversando e que está interligado com o trânsito, interligado com multas, porque a questão da multa é o que o advogado vai fazer para resolver uma situação que está extrema. E aí acaba resolvendo isso. Mas o tema mobilidade, que é onde nós nos debruçamos há um tempinho, é o futuro das cidades, né, Faria? Exatamente. Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar. Realmente, o poder público tem que tratar o tema mobilidade com mais seriedade e entender que, principalmente aqui em Santos, né, com as ruas estreitas, o trânsito está colapsado. Então, várias medidas foram tomadas, o semáforo inteligente, mas não foi o suficiente. Troca de semáforos por lombadas e por rotatórias ajuda, mas não é suficiente. Então, agora, recentemente, teve na Câmara um projeto, inclusive, que é antigo, um projeto do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de 2019, que foi transformado em projeto de lei complementar em 2023, foi para a discussão, para a primeira discussão, e ele foi retirado de pauta por várias questões inconstitucionais e também de uma pressão dos motoristas de aplicativos que entendem que ele é prejudicial. Contudo, é necessário debater. Então, concordo com a retirada de pauta, mas tiveram algumas emendas apresentadas pelos vereadores, porque o projeto ele não contempla o motorista de Uber santista. Então, eu escrevi um artigo sobre isso, que 50%, e a gente já falou sobre esse tema em outros programas, o IPVA, é o Imposto sobre Prioridade de Veículos Automotores, 50% vai para o município. Então, nesse projeto original, não tinha a exigência de o veículo ser emplacado no município de Santos. Então, o que acontece na prática? Vários veículos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, eles vêm para Santos, colapsam o trânsito e acabam recolhendo o IPVA, 50% vai para a cidade do emplacamento. Então, eles usam a malha viária e Santos não fica com nenhum recurso sobre esse tributo. Já o projeto original, ele taxa as empresas por quilômetro percorrido. Então, claro que a empresa vai passar isso para o motorista e a corrida provavelmente vai ser mais cara. Então, isso tem que ser revisto. Agora, o simples fato de o veículo ser emplacado em Santos já vai dar uma melhora no trânsito, porque vai restringir. E aparentemente parece inconstitucional, mas não é, porque exatamente para o equilíbrio. A gente, olhando pelo lado da mobilidade urbana, é necessário fazer essa restrição. Agora, eu tenho uma desculpa até te interromper. Claro. Você já vem comentando até com toda a razão sobre essa questão do aplicativo na cidade de Santos. Mas, por exemplo, nós estamos ali batendo a porta numa mega obra que vai integrar muito a região da Baixada Santista, que é o túnel. E essas viagens aqui para lá e para cá vão transformar até Santos e Guarujá numa coisa única, se você imaginar. Não está na hora de alguma movimentação e até uma perspectiva já em projeto para entender sobre a região da Baixada Santista, porque essas questões sobre onde a pessoa vai trabalhar e tudo mais, eu acho que é uma questão agora de as pessoas, os entes e as cidades se unirem. Porque se você imaginar que o emplacamento numa cidade, mas vai virar um bairro da minha cidade, como é que nós vamos fazer com isso? Esse ponto do projeto, na verdade, é bem parecido com os táxis. Hoje os táxis, eles trabalham na cidade, pegam uma corrida para o Guarujá e retornam para a cidade. Não é que não pode trabalhar na cidade, é que não pode embarcar o passageiro. Então a plataforma teria que fazer uma cerca eletrônica para um veículo de Guarujá, que ele pode entrar na cidade de Santos sem problema nenhum. Ele só não pode
trabalhar dentro da malha viária de Santos, ele vai ter que retornar para o município. Então, é o que eu estou falando. Tem que ser debatido. E aí arrumar a melhor solução. Porque isso, o que é hoje no projeto, ele taxa o quilômetro percorrido, mas aí todo mundo, todos os veículos. Isso não resolve a mobilidade urbana. Isso pode acontecer ou pode não acontecer, não tem problema, mas tem que ter estudo. Tem que oficiar as plataformas para identificar os veículos que fora da cidade, o que acontece, quantos veículos de Santos, não tem nenhum número. Então, não adianta o poder público chegar com uma regulamentação sem isso ter um estudo profundo. São Paulo fez através de decreto. Lá um veículo tem que ser emplacado no município de São Paulo. Está sendo discutido, tem muita gente criticando, mas foi feito através de decreto. Aqui não. A gente tem a possibilidade de fazer através de lei e essa lei tem que ser discutida para ter um melhor ordenamento jurídico nesse sentido. Na verdade, isso é muito importante, porque isso vai ocupar um espaço que o Legislativo fazendo questão de manter aberto, que é a regulamentação sobre aplicativos, carros de aplicativos. Vários aplicativos, as questões, elas estão em aberto, porque ou ausência de interesse, que eu não acho que é o caso, mas ausência de conhecimento, e questões muito importantes. Essa questão, ela versa muito sobre não só sobre a mobilidade, mas sobre o trabalho humano, sobre as garantias do trabalhador, sobre as obrigações perante ao ente público, questões de indenização, que nada acontece em um acidente, sempre recai para o dono do carro, mas o aplicativo que está lá se beneficiando não tem nada sobre isso. E aí acaba correndo sempre no que está discutindo em todos os programas, o STF acaba se debruçando em assuntos, ou mesmo o STJ, mas principalmente o STF, nessas questões, se debruçando porque não tem regulamentação legal. Nós estamos aí há mais de 10 anos de Uber. E quem sofre? É o próprio motorista. É o próprio motorista que não tem nenhum direito, que não recolhe o INSS, ele se considera autônomo, mas não recolhe o INSS como autônomo, ele é remunerado pifiamente pela plataforma. Existe hoje o preço dinâmico, hoje não, já há muito tempo, preço dinâmico. A plataforma aumenta o preço para o usuário e não repassa esse aumento para o motorista, então ele continua recebendo aquele valor reduzido. Tem uma concorrência desleal com o táxi. Hoje o táxi migrou, né? Então hoje o táxi ele atende as empresas, a maior parte do serviço, não tem táxi à noite. Então o serviço é praticamente realizado por os veículos particulares, principalmente à noite, com carros sucateados, motoristas que não têm qualificação nenhuma, de chinelo, de bermuda, e a plataforma, deixar na mão da plataforma isso, essa Perfeito, regularização. Então, tem quem defenda a livre iniciativa, né, a Constituição Federal, no seu artigo 170, mas tem que ter um mínimo de regulamentação, inclusive para proteger tanto o usuário quanto o passageiro. A gente já viu nas notícias vários escândalos de motoristas e até de passageiros contra o motorista. Isso ninguém fala, ninguém regulamenta. Então, aparece em vários casos e a gente não coloca o dedo na ferida. Então, está na hora de realmente debater sobre o tema. A Câmara precisa fazer audiências públicas, chamar os representantes das plataformas, porque o medo, senão a plataforma vai embora, que vá. Já temos a tecnologia que cria um aplicativo da Baixada, um aplicativo de Santos, e migre os usuários e faça uma remuneração decente e um serviço adequado. Esse tema foi um tema de controvérsia no mundo todo, não é o Brasil que está... Esse é um tema de discussão no mundo todo e nós temos que sofremos na nossa região, mas é algo que também tem que partir de lá de cima, pelo menos a diretriz até para a nossa Câmara, para conseguir, mas a Assembleia Federal ela tem que se unir, ela tem que dar uma diretriz até para as cidades, porque as cidades acabam tendo suas legislações próprias, naturalmente, por causa que tem recurso do Estado, ou imposto, mas você fica ausente com muita coisa. Você não consegue dar um próximo passo porque você não tem nem competência para discutir isso aí. Você tem emplacamento, mas não temos aqui um norte
que tem que ser um norte lá de cima, federal, para você também chegar para a Assembleia Municipal e falar, olha, não, vai ser assim, assim, de acordo com o que a lei federal fala, o cara tem que trabalhar assim, assim, assado, não pode isso e aquilo. E esse é um problema enorme, porque ele discute, nos outros programas que eu estava fazendo sobre o previdenciário, sobre o trabalhista, as pessoas estão migrando muito para trabalhos informais. E aí, despejando tudo, você tem problemas, como você bem colocou, dentro... falta de segurança, não tem adicional noturno, não temos nada para isso. Ah, mas eu estou fugindo, mas tudo bem, mas você não está fugindo da CLT, mas você não tem nada também. Exato. Esse é um ponto... Os transportes de aplicativos, né, o transporte individual privado, ele surgiu como um bico. Hoje já é uma outra realidade. Hoje as pessoas, o país está nessa situação e as pessoas veem aquilo como uma fonte de renda. E são explorados pelas plataformas. A verdade é essa. Uhum. Então, tem que existir uma regulamentação, um olhar principalmente para os motoristas de aplicativos de Santos, nós estamos falando aqui em âmbito municipal, prestigiar o motorista, porque hoje o motorista de aplicativo, principalmente que reside aqui, está com medo da regulamentação. É aquela pessoa que recebe Bolsa Família e está satisfeito com a migalha. Sim, sim. Não está com medo de perder o benefício. Então, eles ficam reféns das plataformas e Santos precisa dar esse primeiro passo. Agora, pensando pelo lado de mobilidade, o transporte coletivo ele tem que ser o carro-chefe. Uhum. Porque como é que você vai melhorar o trânsito nas ruas? Santos tem ruas estreitas. Então você tem que investir forte no transporte coletivo para poder diminuir o transporte privado. Porque nós estamos debatendo o transporte privado, mas o transporte coletivo que é o principal para tentar diminuir o número de passageiros que usam esses motores de aplicativo. Até nessa colocação, ela começa só para voltar para te encerrar. Era bico, mas as pessoas elas se acostumaram, gostaram e não querem e preferem trabalhar do que ter uma subordinação, preferem trabalhar sozinho do que ter essas 8 horas. Então houve uma migração também das pessoas, não só porque inicialmente eram bico, mas elas se esquematizaram ser Uber do que trabalhar um dia inteiro também, sendo que o salário ela vai ter mais benefícios não pagando nada e tudo mais, e não vai ter uma subordinação, e vai ter isso no mundo todo. Se você perguntar para um americano se ele quer voltar para trabalhar na GM ou fazendo... teve até uns memes com esse negócio do tarifaço, você vai fazer um Nike lá, não quero. Quer dizer, prefere trabalhar de Uber. Mudou a concepção de trabalho pelo mundo. Se mudou e já se sedimentou, está na hora dos governantes regulamentarem essas questões. E, naturalmente, essas questões de ajustes dentro, por exemplo, do município de Santos, elas serão feitas de acordo com o que a regulamentação da realidade, não é de 10 anos atrás que era um bico. Passou de ser isso. Exato. Isso é um trabalho de formalidade. Perfeito. Já essa questão da mobilidade, que eu e o Faria sempre conversamos, porque uma falta, até na questão urbana, uma falta até a cidade vai crescendo, vão surgindo os problemas, vão deixando a mobilidade por último. Então nós temos alguns grandes problemas. A ciclovia ela é lotada, tem acidentes, não tem regras, é um problema. Nós temos questões de transporte público. O transporte público ele acaba não sendo, os valores dele são altos, e as pessoas acabam indo, como você bem colocou, por exemplo, o de Uber, porque é o mesmo preço. Nós temos um problema também dentro da própria cidade, que ela se concentrou em alguns lugares, e aí o problema do VLT vai levar de um lugar até outro, vai abranger a cidade inteira. O centro de Santos tem lugar para estacionar, mas se você for nos outros lugares, você não consegue lugar para estacionar, não tem estacionamento. Tem um acúmulo de carros, acúmulo de prédios, e nós precisamos de rodízio. É isso. E não para de crescer, né? O número de veículos não para de crescer. Já está... no horário de pico você não anda. Então, e também agora
eu vou deixar meu carro em casa, eu vou de táxi, eu vou de motorista aplicativo. Dá mesmo. Dá no mesmo. Então, o transporte coletivo agora, atualmente, é melhor ele circular? Ou ele ser em forma de metrô, fazendo baldeação, fazendo linhas retas? Será que isso não impacta positivamente para a empresa de ônibus também, menos recursos? Isso tem que ser estudado, porque precisa de modernização. Como falou na entrevista anterior, né? Gostei muito da parte. Tudo moderniza, as leis e os políticos têm que se modernizar também. E a função do gestor público não é aumentar imposto e taxar imposto, é ser criativo e buscar soluções para aumentar a receita sem aumentar tributo. Porque o problema anterior era um problema de moradia, que nós tivemos sempre, da inclusão realmente, mas hoje tem um outro problema, são problemas de uma vida moderna com cidades antigas. Então você cresce, você traz emprego? Traz, mas como você chega Não é possível a pessoa vir de Praia Grande para trabalhar em Santos, ou a pessoa de Santos para trabalhar em Praia Grande, e você tem um gargalo só. E você, por exemplo, não tem um VLT, onde o pessoal, vou de VLT, vou trabalhar só no centro de Santos, ou eu vou trabalhar no centro, o cara se planeja, olha, eu vou trabalhar no centro, vou trabalhar no Gonzaga, que tenha... A pessoa não vem de carro, porque ela sabe que se ela sentar no VLT, ela vai estar lá em 20 minutos em Santos, ela pode demorar 40, 50 minutos só na entrada da cidade. E aí nós temos a expansão do porto, temos uma necessidade de uma terceira via, quer dizer, é tudo ao mesmo tempo, e se não tiver algo chamado audiência pública, você não sai do lugar. Porque na audiência pública surgem ideias. A entrada de Santos, ela passou da hora de ter que ir direto para o cais, né? Tem que ter um viaduto ali para que vá direto, fugir do centro da cidade. O centro da cidade tem que se revitalizar eu entendo que só ocupando moradia mesmo, para poder voltar ao comércio. O comércio está fechado, tem lojas fechadas. Sim. Então, se você trouxer pessoas para morar no centro, você acaba abrindo uma padaria, uma farmácia, e volta a movimentar. As vans dos morros que traziam os funcionários para o centro, hoje já caiu drasticamente o passageiro. Vai integrar no VLT, mas não vai ajudar em nada. Você tem que aumentar o público do transporte coletivo. Transporte coletivo com qualidade e barato. Então é difícil, mas tem que... É umas saídas, né? As ferrovias foram abandonadas pelo desenvolvimento e pela natural. Naquele momento se imaginava liberdade econômica, se você imaginava lá nos anos 40, 50, o ônibus levava você a vários lugares, então se imaginou assim, progressivamente até os anos 70 foi substituir os trens. Hoje você tem que trazer o trem de volta por causa de... Foi um erro, né? Abandonar a ferrovia, cada cidade, cada estado é diferente, que não dá para fazer a transição. Então isso foi um erro no passado. E a cidade mesmo de Santos, se você imaginar que ela tem para crescer, não dá para crescer só em alguns pontos. Ponta da Praia, Gonzaga, Avenida da Praia. Nós temos uma cidade, embora uma ilha, que ainda nós temos aí Zona Noroeste, tem todos os lugares que podem ser desenvolvidos para virarem atrativos dentro da cidade, com o centro conectando com o centro. E grandes cidades, até na Europa, elas têm um centro pujante. Então, se a gente não encontrar atrativos para isso, fizeram um shopping, vai ter perto da Vila Belmiro. Beleza, vamos ali equipar tudo em volta e vamos tornar aquilo lá. Exatamente. Né? E o VLT ele tem que se estender para as outras cidades, né? O trajeto aqui, VLT de Santos para o centro da cidade, poderia ter sido adiado e colocar o Estado de São Paulo devia fazer isso para estender até Mongaguá. Eu acho que a ideia tem... Não é o melhor trajeto, mas ele está posto. Então vamos utilizar o que está faltando para a gente botar esse VLT para funcionar e reestudar o trajeto. Será que não é melhor fazer o ônibus, o trajeto dos ônibus, né, da forma circular? Será que não está ultrapassado? Vamos conversar com os especialistas, de repente já está na hora de mudar, fazer como o metrô, como eu falei anteriormente, através de baldeação. O povo não está acostumado com isso, mas
Se for benéfico, né? Se for benéfico e se for mais rápido e a pessoa ficar o menos tempo possível embarcado, melhor. Faria, se eu estivesse conversando com você em algum lugar que a gente se encontrava pela cidade sobre esse assunto há 20, 25 anos atrás, você fala, pô, é uma perspectiva de, olha, tem que melhorar, né? Podia... Hoje não, hoje é uma urgência. Isso era apenas uma ideia de você ter, eu viajei agora, eu voltei num lugar e vi que lá está funcionando e tal. Não, é diferente. Isso aqui é uma urgência, uma cidade que pode colapsar em pouco tempo. Em 2, 3 anos, isso aqui pode colapsar com um ritmo de prédios, com um ritmo de essa questão da integração do túnel. Nós estamos vendo uma situação que a cidade de Santos pode mesmo colapsar. E o trem, ele tem que realmente, entre cidades, tem que voltar, e o VLT, porque senão a gente não vai sair mais de carro. Exatamente. Eu estou falando vários aspectos aqui, mas sou dono da verdade. O importante é discutir. O importante é sentar, discutir e tentar, através de várias ideias, arrumar o melhor caminho. Porque isso aqui, até antes de terminar, vai surgir o quê? Quando tem muita gente, tem muita regra, tem muito radar, tem muita multa e fica num ciclo vicioso onde as pessoas acabam, para não tomar multa, ou fazendo besteira, ou seja, você acaba tendo grandes preocupações em vez de grandes soluções. É enxugar gelo, porque não é, às vezes, você a disciplinar com coisas que não são disciplinantes. Você passa, olha, aqui você vai tomar uma multa, você passou a 51 e você pode a 150 na próxima, até a próxima radar. Quer dizer, você tem um problema, você vai enxugar gelo e você não vai disciplinar ninguém. Você está punindo, mas não está educando. Você está criando sistemas e isso daqui sobre a mobilidade, ninguém para a verdade, mas todo mundo tem. Na verdade, é o que a gente está vivendo e olhando, né? E o motorista fica estressado mesmo, horas parado no semáforo, o trânsito não anda. Então, é um fator estressante. E que a gente brinca, né, do Pateta, né? O Pateta muda a personalidade quando entra dentro do carro. Né? Isso era no desenho, mas é uma verdade. E tem que ser debatido, tem que ser discutido. Imagina, que nem você falou, o túnel Santos-Guarujá, imagina a quantidade de carros vai aumentar mais ainda. A terceira pista da Imigrantes, e não dá, simplesmente não dá. Então, o transporte público eficiente e diferente do existente atualmente é necessário. Muito importante, quem está assistindo, seja o cidadão santista ou da Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, o Litoral Sul, quiçá, que vai a nossa audiência ali, até Bertioga. É importante você, e também as associações dos bairros, e as pessoas se unirem. Aqui eu faria um expoente aqui, já trabalhar há muito tempo com questões ligadas ao trânsito, não só as questões de multa administrativa, as multas que você vai discutir em juízo, mas também principalmente nessa questão de imobilidade. Há anos que a gente conversa sobre isso, ele tem essa visão. Então, esse chegou um momento porque você não vai conseguir sair para trabalhar do seu bairro se a gente não conversar. E eu imagino a Baixada Santista muito mais integrada ao longo dos próximos anos. A integração vai ocorrer, nós não vamos ficar sozinhos nisso, tudo, e teremos problemas. Então chegou no momento para a gente discutir questões de trânsito, questões de desapropriação em áreas que precisam ser desapropriadas, né? Questões para trazer tipos diferentes, seja da iniciativa privada, para discutir, para participar de licitação, enfim, tudo isso é uma discussão muito importante, né? Eu quero te agradecer aqui a presença pela audiência. Nós vamos continuar conversando porque dessas discussões que nós temos, dessas reflexões, é que vão sair as soluções. Então a gente debate, eu sei que o telespectador está assistindo, ele fala, putz, é verdade, hoje eu demorei da Ponta da Praia até o Canal 1, 45 minutos, coisa que eu fazia em 10 minutos. E esse tipo de conversa é que faz a pessoa pensar. Exatamente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, é só me chamar, que eu estou de prontidão aí para a gente debater sobre isso. Vamos ver se essa lei volta à discussão, volta a ser, mas independente disso, isso é um dos problemas. Tem um monte de problema que surge cada dia. Tá bom? Obrigado, Faria. Até a próxima. Obrigado. Até mais.